Vamos abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, e continuarmos a nossa exposição dessa carta do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 2. A gente vai ler os últimos versículos que estão faltando, a última seção desse capítulo, dos versos 19 até o verso 31. Filipenses 2, 19 a 31. Pode ficar sentado e vocês acompanhem a leitura enquanto eu a faço. Filipenses capítulo 2, 19 a 30. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu. E estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós abrimos a Bíblia com as mãos, mas só o Teu Espírito pode abrir o nosso coração, para entendermos e aplicarmos essa palavra nas nossas vidas. Pregue enquanto eu prego, fala enquanto eu falo. Fala comigo enquanto eu falo com os meus irmãos. Que Teu Espírito Santo, que é o único capaz de aplicar eficientemente essa palavra, possa agir poderosamente em nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Essa última parte do capítulo 2 é a materialização do desafio que Paulo traz na sessão seguinte, porque o capítulo começa com um hino cristológico. Paulo faz essa declaração fantástica sobre quem é Jesus e o que ele fez, a obra dele de humilhação, de autoesvaziamento. E o que é interessante aqui é que Deus ele traz duas aproximações para que a gente acredite, para que a gente confie, para que a gente tenha força para cumprir esse chamado de imitarmos a Cristo. A primeira aproximação é que Deus faz Cristo homem. Então, imagine você que Deus estivesse lá do céu, dando os seus comandos morais, éticos, os seus comandos para nós, de como nós devemos viver como o seu filho, e Jesus nunca tivesse pisado na terra. Essa ordem seria mais difícil de entender e de aplicar. Deus nos mandando sermos iguais ao filho dele, mas a gente sentiria muito distante desse filho. Imagine que Jesus estivesse o tempo todo sentado à direita de Deus. E Deus lá do céu dizendo, você tem que ser parecido com meu filho, você tem que imitar o meu filho, você tem que ser a imagem dele, você tem que vê-lo como seu modelo. E você pensa, como que isso pode ser possível? Eu estou aqui na terra, no meio dos homens, no meio de tantas coisas difíceis, um mundo quebrado, caído no pecado, nas trevas, e Jesus está confortavelmente assentado à direita do trono de Deus. Mas não, Deus aproxima essa vocação de nós quando o seu filho se encarna. Então está mais próximo, porque ele é e ele foi homem como nós.
E é isso que Paulo enfatiza muito bem aqui ao falar dessa humilhação de Cristo. E depois que ele termina esse hino cristológico, ele no versículo 12 em diante até o 18, ele começa a dizer, vocês têm que fazer isso também. Vocês precisam também cumprir isso. Então tem o Jesus como modelo, até o verso 11, e do 12 ao 18 o chamado, para que a gente então vivesse à altura desse Jesus. Jesus fez tudo isso e vocês precisam viver à altura dele. Até aí, então, é um desafio mais crível, porque Jesus se fez homem. Então ele viveu as dificuldades que nós vivemos, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ele foi injustiçado, ele foi morto injustamente. Mas ainda assim, paira sobre nós o pensamento, mas é Jesus, né? Ele nunca pecou. Ele é Deus. Essa questão é tão forte que foi a questão mais discutida no começo da história da igreja. Os primeiros embates e debates, o primeiro grande concílio no século IV, quando a igreja começou a ter a liberdade para fazer concílio, quando a igreja começou a ser autorizada pelo império para fazer convenção e concílio, e os concílios são uma bênção, quem nunca foi em um, precisa experimentar essa emoção. O primeiro tema principal foi sobre a pessoa de Jesus. Os modalistas diziam que Jesus era como aqueles super-heróis que fazem assim, hora de mofar, né? Agora eu vou assumir a forma de homem, agora eu vou assumir a forma de Deus, né? E outras heresias foram surgindo que distorciam a pessoa de Cristo. Porque se tem até a questão, bom, mas Jesus nunca pecou, ele morreu inocente na cruz, mas ele era Jesus, não é? Surge ou não surge essa questão? É claro que surge, está aí nos livros de teologia, se você lê teologia bíblica sistemática, tem essa discussão antiga que para nós hoje está muito resolvida, estabelecida, clara nas Escrituras, mas que foi objeto de discussão e reflexão e embate, Ário, Atanásio e tantos outros na história da igreja. Só que aqui do verso 19 até o verso 30, nós temos algo fantástico do Evangelho, que Deus faz uma outra aproximação. Pensa comigo nisso. Deus está me mandando ser como Jesus. Ele não ficou lá no céu o tempo todo, ele veio aqui, ele se esvaziou, assumiu forma de servo. Então eu posso ler sobre como ele agia, o que ele fazia, quem ele era. Mas Jesus ressuscitava as pessoas. Jesus andava sobre as águas. Jesus derrotava o diabo, expulsava os demônios. Jesus não tem um registro de um pecadinho de Jesus, nada. Até os 12 anos, quando a gente acha que ele está pecando ali, porque ficou para trás no templo, ele dá uma bronca nos pais, inverte a história e quem sai em pecado são os pais. Mas aí, agora aqui, a gente tem uma aproximação maior. Deus nos aproxima com outros seres humanos que não são Jesus, mas que se parecem com Jesus. E essa aproximação é tão importante para nós. Essa aproximação do que Deus quer de nós com o que a gente está vendo que pode ser feito. É o que o autor dos Hebreus diz em Hebreus capítulo 12, quando ele, depois de descrever, no capítulo 11, aquelas pessoas do Antigo Testamento, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, que foram arrastadas, cerradas, queimadas, perseguidas, e que creram, e que viveram a jornada da fé, e que terminaram a corrida deles, e o autor dos Hebreus então vai dizer, portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Ali tem uma aproximação de Cristo, uma aproximação dos imitadores de Cristo. Então isso me dá e dá a você, e Paulo então dá a nós mais de esperança, porque a gente tem o Cristo aqui, no capítulo 2, mas a gente tem aqui também Paulo, Timóteo e Epafrodito. Timóteo, Epafrodito e o próprio Paulo nos aproximam mais do Evangelho, desse sentido de
nos vermos no lugar dele. É mais difícil a gente se ver no lugar de Jesus. Talvez alguém aqui dos nossos brilhantes alunos poderia escrever um livro, viu? Em seus passos, o que faria Epafrodito. Acho que seria menos traumático para a gente. Em seus passos, o que faria Timóteo. Em seus passos, o que faria Paulo. Ah, mas não é Jesus? Não, mas eles estão imitando Jesus. Então, essa aproximação, ela é extremamente importante. Outra coisa interessante de observar aqui é que Filipenses é a carta da alegria, não é? A gente já ouviu aqui dos outros pregadores anteriores o contexto dessa carta. Paulo está onde nesse momento? Está preso em Roma. Ele tem a expectativa de ser liberto, mas ele, no segundo momento em que ele fica não mais preso na sua casa alugada em Roma, mas numa prisão romana mesmo, para a morte, ele é morto, ele vai acabar ali naquela cidade. Muitos dos seus sonhos em Filipenses, para ele mesmo, seus desejos não serão cumpridos, não acontecerão. É uma carta da alegria, mas esse capítulo aqui fala de tristeza sobre tristeza. Paulo fala sobre isso aqui. É a carta da alegria, mas quando Paulo nos aproxima dos homens que imitam esse Cristo que esvaziou a si mesmo, Paulo vai trazer para a gente uma aproximação positiva e desafiadora. A positiva é que Paulo cantou da prisão de Filipos 10 anos antes, quando estava plantando aquela igreja, e agora Paulo canta de uma prisão de Roma para Filipos. Tem um cântico de Paulo na prisão naquela cidade. A igreja nasceu assim, Paulo e Silas cantando na prisão, e o carcereiro se convertendo e aquela coisa toda. 10 anos depois ele está preso, cantando de uma outra prisão para os crentes convertidos de Filipos. Tem um lado positivo, a alegria desse homem. Ele está preso, ele tem uma perspectiva muito clara de morte, de martírio, de injustiça sobre ele, de ser morto injustamente, assassinado, essa é a palavra que a gente deveria usar. E Paulo tem, digamos, todas as razões humanas para estar aqui extremamente triste, profundamente triste. Mas Paulo escreve uma declaração de alegria, de incentivo. Ele não quer que os crentes de Filipe fiquem tristes porque ele está preso, porque Epafrodito ficou doente. Ele quer animá-los, ele quer mostrar a perspectiva de que esse caminho é o melhor caminho, o único caminho possível para a gente ser realmente feliz, para a gente realmente experimentar o gozo verdadeiro. Mas por outro lado, Paulo nos traz um paradoxo aqui interessante, porque essa nossa alegria vai ser permeada de tristezas e de sofrimento. Por um lado, você pode ler a carta de Filipenses e dizer, alegria, vamos cantar na prisão, vamos para frente. Mas você pode ler a carta com mais atenção e ver, tem luta aí. Tem coisa difícil aí. E eu acho que nesse trecho são as lições mais preciosas que eu queria destacar para vocês aqui. 3 lições que a gente aprende olhando para Paulo, Timóteo e Epafrodito. A primeira lição, pensando no ministério que você está envolvido, que eu estou envolvido, que nós estamos envolvidos. Primeira lição, guarde isso no seu coração. Você não precisa fingir que está tudo bem para servir o Senhor. Guarde isso. Por quê? Porque a gente vai ver aqui nesses versículos vulnerabilidade de Paulo. Paulo não teve medo na carta da alegria de apresentar as entranhas da sua vulnerabilidade. Vamos perceber juntos. No versículo 19, logo no início, ele vai falar, eu espero no Senhor. Paulo está admitindo que ele não controla, ele espera. Ele confia na soberania de Deus. Ele não determina, ele não afirma, ele não declara, ele não reivindica, ele não coloca Deus na parede, ele não diz que Deus vai fazer tudo aquilo que ele está esperando, de chegar de novo até a presença dos filipenses. Enquanto isso, Timóteo vai na frente, Epafrodito também vai, mas depois eu vou.
Mas ele diz, eu espero no Senhor. Isso é vulnerabilidade humana diante da soberania de Deus. Eu não posso determinar isso. Ele vai dizer no versículo 19 ainda, a fim de que eu me sinta animado. E eu vou falar um pouquinho sobre essa palavra animado daqui a pouco. Eu vou entrar mais fundo na exegese dessa palavra. Mas para início de reflexão, nesse ponto, para que eu me sinta animado, quer dizer que ele precisava de estímulo emocional. Ele tinha uma dificuldade de se sentir como? Animado. Ele não está animando os crentes de Filipos, mas ele está dizendo que ele está desanimado, que ele precisa de ânimo. Ele vai dizer no verso 20, eu não tenho ninguém com esse sentimento que Timóteo tem, que busca não seu interesse, mas o de Cristo. E Paulo aqui expressa uma espécie de solidão, que a gente vai ver expresso em outros textos, que o apóstolo Paulo vai mencionar, onde ele dá essa ideia de que eu me senti sozinho. Todos me abandonaram, ele vai dizer, em outro trecho. Tem um teor aqui, perceba comigo, é sutil, mas importante. Quando ele fala no versículo 20, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento. Eu não tenho ninguém. Já falou isso? Já sentiu isso? Eu não tenho ninguém. Estou sozinho nesse negócio. Esse foi um sentimento de João Batista, nas vésperas da sua decapitação, né? João Batista manda um dos seus discípulos ir atrás de Jesus para perguntar o quê? Você é mesmo o Messias ou eu estou perdendo o meu tempo e literalmente a minha cabeça por nada? E Jesus manda uma profecia para ele, já para pegar o profeta de jeito. Citando que os cegos veem, o que mais? Os coxos andam e aos pobres está sendo anunciado o reino. É uma profecia do Messias. Mas tem uma solidão de João Batista ali na prisão. Tem uma solidão de Paulo aqui. Não tem ninguém. No verso 23. Portanto, este é quem espera enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Isso é vulnerabilidade. Você ouve isso de preso mesmo. Essa é uma palavra típica de preso. Como é que você está? Não sei como é que vai ficar a minha situação, não. Não é assim? Eu me lembro, em 1998, eu trabalhava dando aula de violão na Casa de Menores Infratores aqui de Anápolis, ali perto do Jonas Duarte. Tem até um episódio engraçado, porque eu tinha, na época, 18 anos, e eu estava lá dentro com os menores, e eu pedia sempre para me deixarem ficar lá dentro com o violão, dando aula. Eu fazia um projeto com o pastor Sandro do Maracanã, na época era um projeto junto com a igreja. E teve uma vez que entrou um padre lá para visitar os meninos. Eu estou lá dentro com os meninos, aí o padre me chamou no canto, vem cá, eu fui lá na grade. Ô, meu filho, eu queria orar por você, eu queria rezar pela sua vida. Como é que você está? Você veio parar aqui, qual foi o seu crime? Não, eu estou aqui para fazer um projeto, né? Não sei porquê me confundiu com um bandidinho, né? Como diz o Igor Guimarães. O ponto aqui é que Paulo fala aquilo que todo preso fala. Eu não sei como é que ficar a minha situação. Esse é o Paulo que diz tudo posso naquele que me fortalece. Aquele Paulo que fala já para Timóteo, lá na casa de Timóteo, o meu corpo está sendo oferecido por libação, já estou vendo a pátria, a coroa. Mas ele diz aqui, eu não sei como é que vai ficar a minha situação, então eu vou mandar Timóteo primeiro. Versículo 23, é este quem espera enviar. Novamente a palavra espero, uma expressão típica inglesa, né? I hope so, né? Espero que... Vamos ver, vai dar certo isso aí. Essa ideia de vulnerabilidade, eu não tenho o controle. Eu não controlo. Ele vai dizer, no versículo 25, sobre Epafrodito, companheiro de lutas, auxiliar nas minhas necessidades. Paulo tem necessidades. Ele valorizava o apoio mútuo. Eu não tivesse tristeza sobre tristeza, versículo 27. Aqui não tem como ser mais claro. Tristeza sobre tristeza.
acúmulo de sofrimento. Ele está dobrando o sofrimento aqui na sua descrição. Eu não estou triste. Eu estou com uma tristeza sobre misericórdia. Alguém pergunta, Wilson, você está triste? Não estou triste. Eu estou com tristeza sobre tristeza. A gente vai impor a mão sobre o Wilson, orar pela vida dele. A gente vai ficar muito preocupado. Mas Paulo diz isso. Por fim, no verso 30, ele vai dizer, ajuda que não podiam me dar pessoalmente. Paulo sente falta de ajuda, da presença física dos irmãos. Voltando para a palavra fraqueza aqui, ele vai dizer, eu me sinto animado ao receber notícias de vocês. A palavra animado aqui é uma palavra que no grego é o psique, ou é o psique. O el aqui significa bem, bom, e o psique significa a alma. Aqui, a palavra significa estar bem na alma. Preste atenção nisso. Paulo está dizendo que ele precisava se sentir animado, mas não é só se sentir animado, não é chegar alguém e falar, anima aí, Paulo, vamos lá, né? A alegria não é esse tipo de estímulo, né? Ele está falando de uma coisa invisível, tá? Eu me sinto animado na alma. Eu preciso ser encorajado na minha alma. O Salmo 23 diz que o Senhor refrigera a nossa... Já parou para pensar nisso? Esse ar-condicionado da alma. Eu preciso de refrigério na alma. Pastor Gessé vai gostar dessa. A minha alma estava longe. Lembra, mãe? Do caminho do céu. Quem conhece? Pode entregar a idade. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade? Eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto, pois com Ele sou do perigo e do mal. Do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Olha como é que começa o hino. A minha alma estava longe do caminho do céu. Tem outro hino aqui, para citar um dos salmos hinos, 350. Vai minha alma por Cristo remida, teu amor consagrar a Jesus. Ele quer, no final desta vida, receber-te no reino da luz. Esse aqui vocês conhecem. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele à porta, eis que Ele te espera velando, te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, vem já. O que? Alma cansada. Alma cansada, vem já. Manso e suave,
Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Salmo 6:3, a minha alma também está muito perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Salmo 31:9, tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado, os meus olhos se consomem de tristeza, e também a minha alma e o meu corpo. Salmo 42, nós lemos, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação. Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Salmo 142:3, quando o meu espírito desmaia dentro de mim, tu conheces a minha vereda, o meu caminho. Salmo 143:7, apressa-te em ouvir-me, Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim o teu rosto, para que eu não me torne como os que descem a cova. E o 143:8, faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Ensina-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Paulo, quando ele aproxima Cristo de nós, ele nos ensina que nenhum servo de Deus é super-homem. Ele não se apresenta como inabalável. Ele vai falar de tristeza sobre tristeza, de menos tristeza. Ele vai dizer em 2 Coríntios, eu tive no coração a sentença de morte. Ele vai dizer em temores por fora, conflitos por dentro. Para Timóteo ele vai dizer, todos me abandonaram, ninguém foi ao meu favor. Paulo está nos ensinando que a gente não precisa dizer que está tudo bem para servir o Senhor. Spurgeon lutava contra a depressão, vocês sabiam disso? Ele chegou a pregar dizendo assim, há momentos em que eu não creio nem em mim mesmo, mas sigo crendo em Cristo. Lutero não só viveu essa luta para a conversão, mas depois de convertido, depois de reformador, Lutero ainda lutava contra conflitos, dores e dificuldades internas. C.S. Lewis se casou muito tarde e ele não ficou muito tempo casado, a esposa morreu. Ele escreve alguns livros sobre a dor, anatomia de uma dor, e outros livros sobre a dor. Ele vai dizer, a dor insiste em ser ouvida. Deus sussurra nos prazeres, fala na consciência, mas Ele grita nas nossas dores. A lição aqui para você guardar no seu coração nessa noite, você pode ser frágil, mas Ele usa você assim. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você não precisa esconder as suas limitações. Você não precisa esconder que você está pedindo ajuda, que você está sentindo tristeza, que você precisa de apoio, que você precisa de companhia. Há um caminho sublime e alegre de servir o Senhor, mas paradoxalmente há luta, meu irmão, por trás dos bastidores. Isso. E você e eu não estamos aqui, então, olhando para um Cristo sentado à direita de Deus, mas o exemplo de Cristo que se encarnou. Estamos olhando aqui para o que Paulo traz à tona, para ele mesmo, quando ele vai falar sobre Timóteo e Epafrodito, que ele queria que os irmãos se sentissem animados por eles dois, ele vai expor aqui as suas entranhas de vulnerabilidade. Outra lição para a gente. Você não precisa correr atrás dos seus planos para servir o Senhor. Paulo vai falar de Timóteo aqui, do verso 20 a 22. E uma coisa fantástica que ele diz de Timóteo. Ninguém está buscando os interesses de Cristo, mas Timóteo está. É o que ele está dizendo aqui. Todo mundo está buscando os seus próprios interesses. Mas ele elogia Timóteo. Ele se referencia a Timóteo. Porque Timóteo não buscava os seus próprios interesses, mas os de Cristo. A palavra fronel aqui, a ideia de que ele tinha um anseio pela mentalidade de Cristo. Ele queria que a sua vida fosse centrada em Cristo. Paulo elogia tanto por essa mentalidade de Cristo, quanto por alguém que passou por provações, que foi refinado no fogo como ouro. Um ajudante fiel, um discípulo que tinha o seu coração alinhado
a Cristo, não buscando seus próprios interesses, mas os interesses de Cristo. Isso é difícil de pensar. Há uma tristeza aqui por trás das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: todos buscam o seu próprio interesse. Porque ele não está falando aqui, meus irmãos, dos ímpios. Ele está escrevendo à igreja. Ele está escrevendo para a igreja. Para pessoas que ouviram o evangelho, que caminharam com Paulo, que talvez pregaram, que talvez lideraram, mas que quando chegou a hora da coisa apertar, eles não se sacrificaram. Eles recuaram. Muitos entram nesse perfil, amam a Cristo, mas amam mais o conforto. Admiram a cruz, mas fogem no primeiro sacrifício. Dizem: eis-me aqui, desde que não interfira nos meus planos. Timóteo é diferente. A sua vida pertencia a Cristo. E o Senhor procura pessoas assim, cujo coração está inclinado a servir a Cristo. O pastor Jonathan Edwards, um um avivalista do século XVIII nos Estados Unidos, 1740, ele foi um instrumento de Deus para o avivamento americano, que produziu muitos missionários. Ele escreve um livro chamado Tratado das Afeições Religiosas, onde ele diz que todo cristão tem um sexto sentido de percepção da vida. As pessoas normais têm a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. O cristão, diz Jonathan Edwards, ele tem um sexto sentido, que é um senso da beleza, da glória e do amor de Deus. Pastor Gessé fala da beleza de Deus para a gente muito aqui, mas não é suficiente, a gente tem que falar mais. A gente está falando pouco. Pastor Gessé sozinho gritando isso não é suficiente. As belezas de Cristo são parte de uma percepção da vida que só o crente tem, as delícias do reino que só os crentes desfrutam e que fazem com que a gente, no meio dos desertos, no meio das terras áridas, no meio do nosso sofrimento, no meio das nossas limitações, no meio do preço que a gente paga por servir o Senhor, a gente sente um prazer que não vem dos 5 sentidos que nos trazem imagens, sons e cheiros, mas que é um prazer que vem de um sexto sentido, que é o nosso gozo, a nossa percepção, o nosso desfrute da beleza, da presença de Cristo, de Deus em nós. Jonathan Edwards diz que isso faz da gente aqueles cujos quais Deus gravou a eternidade nos olhos. Deus gravou e cravou e colocou em você a eternidade. Como os puritanos que viviam com essa perspectiva de 2 mundos. Devemos viver com os pés na terra. Eles foram muito engajados culturalmente, mas eles eram piedosos com os olhos nos céus. Quero citar o exemplo do que quase foi o genro de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards e Sarah Edwards tiveram muitos filhos, foi uma das famílias mais abençoadas dos Estados Unidos. Se você puder ler depois numa pesquisa aí, o que a família desse casal, Jonathan e Sarah Edwards, produziu, juízes, desembargadores, ministros do Supremo Tribunal Americano, a descendência desse casal é fantástica na história americana. Um casal puritano no sentido de piedoso, um casal avivado no sentido de buscar a presença de Deus. E uma das filhas dele ficou noiva de David Brainerd, que era um jovem de 20 e poucos anos, que foi ser missionário entre os índios da América do Norte, contraiu tuberculose, sofreu muito fisicamente, mas serviu com muita paixão até o fim e morreu com 29 anos de idade. Ele recusou uma carreira e uma bolsa de estudos em Yale, uma das principais universidades americanas, para servir o Senhor. Ele morreu precoce e o Jonathan Edwards escreveu um livro sobre ele, A Vida de David Brainerd, porque o Jonathan disse, eu observando a vida desse jovem, desse rapazinho aí, eu fui extremamente constrangido, eu fui extremamente tocado e inspirado a buscar o Senhor. São essas aproximações que Deus faz.
Você tem que seguir a Cristo, aí Deus coloca um pequeno Cristo perto de você. Alguém que te fala, que te desperta, que te move a fazer algo de fato, como Cristo faria, porque você está vendo alguém fazer isso. É a história sobre o missionário David Livingstone. Eu e o pastor Gessé passamos perto do túmulo dele lá no Malawi. Ele deixou o coração dele lá e o corpo voltou para a Inglaterra porque ele foi missionário lá. Dedicou a vida dele lá. Só que, muitos anos depois, outros missionários começaram a visitar os lugares por onde ele tinha passado. Ele passou pela África do Sul, por Moçambique, pelo Zimbábue, pelo Malawi. E é interessante a descrição histórica sobre isso, porque diz que os missionários chegaram em um determinado lugar, preste atenção nisso, como é interessante, numa tribo, num povo lá, africano, e eles começaram a pregar sobre Jesus. Aí esse povo diz, não, ele já passou por aqui. Na verdade, meus pais foram muito amigos dele. Eles viviam comendo lá na casa dos meus pais. Ele vivia comendo na casa dos meus pais. Eles confundiram Jesus com o David Livingstone. Quando eles começaram a ouvir os missionários falar de Jesus, não, a gente já conheceu. Tomava café aqui com minha mãe. Já pensou falar isso de você? A Jesus passou lá em casa. Como assim? Uma pessoa... Eu vi Jesus lá. Eu vi Jesus passando pela minha casa. Amy Carmichael, vocês já leram a história de Amy Carmichael? Quem já viu a história dela na EBF, na classe de 5 dias, o livrinho da CPAD, da APEC, né? Amy Carmichael é uma missionária que foi para a Índia, muito famosa. Vocês sabiam que ela recusou 14 pedidos de casamento? Eu vi algumas seminaristas, pastor Fio, solteiras aqui, até deu um pulo. Misericórdia, que essa palavra passe do meu lado. Mas por que eu estou falando isso? Porque ela é um exemplo de que colocou o que era o projeto de Cristo no lugar dos seus projetos pessoais. Mas o que isso? Isso é muito lisonjeio. Significava que ela era uma moça atraente, uma moça bonita. Tiveram 14 jovens querendo casar com ela. Ela quebra essa falsa declaração de que muitas mulheres ficam solteiras porque não conseguem um marido. Não, eu conheço várias irmãs que servem ao Senhor porque não quiseram maus maridos. Não quiseram qualquer um. E está cada vez mais difícil, mesmo para elas. E Timóteo alinha os seus pensamentos com os de Cristo. Amy Carmichael é um exemplo disso. Ela passou 55 anos servindo crianças resgatadas do tráfico religioso. Ela viveu acamada os seus últimos 20 anos escrevendo cartas de encorajamento para outros missionários. Buscar o que é de Cristo. Não fazer apenas coisas religiosas. Buscar o que é de Cristo. Sem holofotes. Sem propaganda, sem alarde, sem autoiluminação, autopropaganda, autopromoção, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo o Senhor. Que o Senhor nos ajude nesse ponto. A última aplicação é que também, você não precisa fingir que está tudo bem para servir o Senhor e você não precisa correr atrás dos seus planos. Você tem que colocar os planos de Cristo em primeiro lugar. E por último, você não precisa se proteger e se preservar demais. E eu acho esse último ponto importante, quando ele fala de Epafrodito, porque a gente tem uma importante preocupação nos nossos dias com a saúde emocional e física dos pastores, das educadoras, dos missionários. Faça exercício, coma bem, durma bem, faça uma caminhada, cuide do seu corpo. Isso é bom. Paulo fala para Timóteo cuidar de si mesmo e da doutrina, mas nunca se engane, que não é a teologia do não sacrifício. Paulo diz sobre Epafrodito: Adelfos, irmão, Sinercos, cooperador, Sustratiotes, companheiro de guerra,
apóstolos, que é enviado, mensageiro, e liturgos, que é auxiliar litúrgico. Todas essas características estão aqui nessa parte final. Mas a característica que mais quero trazer à tona nessa última aplicação é quando Paulo diz sobre ele aqui, no versículo 30, ele arriscou a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. A palavra aqui, parabolensamenos, significa arriscar a própria vida. Como um jogador que aposta tudo. No contexto dessa palavra na cultura helênica, era uma palavra usada em referência àqueles corajosos devotos, como aquele soldado gladiador que se colocava na frente para proteger os demais diante das feras. É uma questão de vida e de morte. Isso nos lembra o que significa a palavra mártir, que não é morte, mas é testemunha. Os mártires são aqueles que tiveram coragem de viver para Cristo até o fim. O mártir não é aquele que morre por Cristo, o mártir é aquele que vive por Cristo até o fim. E aí é que tem que ter o contraponto aqui dessa teologia do cuidado do pastor, da missionária e da educadora, enfim. Tá bom, a gente tem que se cuidar, mas para quê? Para se gastar, meu irmão. Sabe o que é a teologia do corpo? Sabe por que, Wilson, que você tem que correr? O Marcos, você que está correndo já 10 quilômetros aí, 11, 12, vocês viram que o Marcos está correndo? Já deu uma emagrecida, tal, vai chegar no dia do seminário, vai encarar qual? Os 5 ou os 10? 5, vamos embora. Mas no dia 8 de junho você já sabe qual vai ser, né? E tem que cuidar. Mas sabe para quê? Para se gastar. O nosso autocuidado é igual o lutador antes da luta de vale tudo, viu, Pedro? O cara tem lá um Gatorade, que tem faz um exercício, está cuidando do corpo, fez dieta a semana inteira, mas chega no ringue, arrebenta a orelha, arrebenta a língua de vez em quando não quebra um osso. Você se cuida para se gastar. Você se cuida para se entregar por Cristo. É o que Paulo diz em Romanos, como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Não é o sacrifício do que morreu, não é o cordeiro que morto é sacrifício, mas é o vivo. Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nós somos ovelha dele. Isso nos ensina que nós somos dependentes e isso nos humilha, porque a gente não é pastor, a gente é ovelha. Ovelha é um bichinho burro, que não sabe cuidar de si mesmo, e é verdade, na inteligência animal, a ovelha está lá na última escala. Acho que depois dela só vem o Bob, que foi um cachorro que eu tive. Eu dei para minha mãe não quis ele. Aí eu dei para o meu sogro tinha na época, acreditem que é verdade, ele tinha 4 leões na chácara dele. Ele dizia que era um leão para cada genro, que ele tem 4 filhos. Eu dei o Bob pro meu genro, ele não quis o Bob. Ninguém aguentava o Bob. Era um Basset Hound, que tem uma orelhona enorme, ficava pisando na própria orelha. Burro que só, mas dava trabalho. A ovelha é o bicho mais burro que tem. Então, quando Deus fala que nós somos ovelha, Ele está humilhando a gente. Você não consegue andar um passo sozinho. Mas também Ele está nos exaltando ao cuidado, porque se Ele diz que Ele é o nosso pastor, então nada vai faltar. Ele cuida da gente. Ele cuida da ovelha. Você não está sozinho nunca, porque Ele cuida de você. Mas tem uma terceira característica de ovelha aqui que a gente esquece. Ovelha é sacrifício. A palavra cordeiro significa filhote de ovelha. A ovelhinha fica toda ali pompudinha, cheirosinha, fofinha, com aquele pelo branco, cuidadinho. O pastor dorme na porta do aprisco, por isso ele é a porta, como Jesus diz, para proteger do lobo. Bonitinho, mas no final vai para a mesa, para virar churrasco. Para o altar, para virar oferta. É para isso que Deus está cuidando de você e de mim. Ele levou a nossa cruz para que a gente leve a nossa, para que outros sejam salvos. Assim como Ele deu a sua vida, nós temos que dar a nossa. É se cuidar para se gastar. É se cuidar para se entregar, é para se cuidar para ir mais longe. Eu cuido do meu corpo para eu conseguir lutar mais tempo. Eu cuido do meu corpo para eu conseguir ir mais longe servindo o Senhor. Esse é o exemplo que a gente tem de Epafrodito aqui. Então Epafrodito nos ensina que a gente não
precisa se proteger e se preservar demais. 3 lições, então. Paulo nos ensina que a gente não precisa fingir que está tudo bem para servir o Senhor. Timóteo nos ensina que a gente não precisa correr atrás dos nossos planos. E Epafrodito nos ensina que a gente não precisa se proteger e se preservar demais. Deixa que Deus vai cuidar de você. Vai lá, igual Epafrodito. Vai lá e morra pelo Evangelho. Se gaste pelo Evangelho. Dê a vida pelo Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que você está fazendo com a sua vida, meu irmão? Não é uma pergunta retórica. É a pergunta que vem quando a gente termina de ler esse texto. Você acabou de ler sobre como Paulo era, como Timóteo era, como Epafrodito era. Esses 3 homens vivendo como se a eternidade fosse hoje. Paulo preso, vulnerável, Timóteo com um coração leal, Epafrodito quase morrendo pelo Evangelho. O que todos eles tinham em comum? Eles se recusavam a viver para si mesmos. Eles tinham só o interesse, o que era de Cristo. Não buscavam fama, não buscavam sucesso, segurança ou conforto. Epafrodito, vamos pensar nele, ele não plantou nenhuma igreja que a gente saiba. Não tem um cargo de referência a ele na liderança da igreja de Jerusalém ou dos gentios. Mas Paulo fala, honrai sempre a homens como ele. Epafrodito não escreveu um dos evangelhos, mas ele viveu o evangelho. Ele não liderou uma revolução, mas ele foi um mártir dela. Seu nome foi entalhado nas páginas eternas das Escrituras. A vida dele foi um altar, o seu corpo foi uma oferta ao Senhor. O que você está fazendo com a sua vida? Terminar com uma última informação sobre David Brainerd. Ele foi expulso de Yale, ele recusou continuar lá, depois de advertido, com lágrimas, porque ele entendia que seus professores não demonstravam sinais genuínos de conversão. Seus professores em Yale diziam que eram cristãos, crentes, mas aos olhos de Brainerd eles não eram crentes, e ele entrou em tal conflito que ele foi expulso da universidade, abriu mão dela. Aos olhos dos homens pode ter sido um fracasso, mas aos olhos de Deus foi a preparação de um vaso para a honra. Brainerd jejuava todos os dias, dormia no chão de florestas geladas, passava madrugadas inteiras em oração, evangelizava tribos indígenas com a ajuda de intérpretes. Muitas vezes ele mal conseguia se manter em pé por causa da sua febre. Em um dos registros mais comoventes do seu diário, o diário de David Brainerd, ele escreve: cavalguei até o meio do mato, com a alma pesada e cansada. Deitei-me na neve, sozinho, e chorei diante de Deus, até que a neve ao meu redor derreteu. Esse jovem homem, escondido do mundo, incendiou gerações futuras. William Carey leu sua biografia e disse: se Brainerd pôde fazer isso, eu também posso. Henry Martin, missionário na Peste e na Índia, disse que leu o diário de David Brainerd 3 vezes, e cada vez era como se o fogo do céu reacendesse a sua alma. Brainerd nunca pregou em grandes púlpitos, mas o púlpito do seu sofrimento ainda ecoa como uma trombeta santa, chamando outros da nossa geração a viver por ele. O livro dele, A Vida de David Brainerd, que Jonathan Edwards escreveu, já inspirou tanta gente. Inclusive eu li esse livro na banca da Bíblia do pastor Natalício. A Vida de David Brainerd. Que a sua oração e a minha seja essa nessa noite. Senhor, eu não quero ser um super-homem. Eu sou frágil. Eu tenho sofrimentos, eu tenho dificuldades, eu tenho limitações. Mas o Senhor me ensina pela sua palavra que eu não preciso fingir que eu sou aquilo que eu não sou para te servir. Eu quero viver com meu coração em Cristo, moldado, abnegado, disposto, entregue a servir o Senhor até o fim. Essa tem que ser a sua oração e a minha oração nessa noite. Convido você a fechar os seus olhos e ter esse tempo de oração.